Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Conectados. Hoje eu tô um pouquinho diferente, com um cenário um pouquinho diferente. Tá eu e meu companheiro. Vim trazer ele pra dar uma passeada, aproveitar e fazer um cardio também, porque hoje é domingo e não tem muita opção, né? O parque hoje tá lotado, academia fechada. Então a gente veio aqui em um lugar que eu geralmente trago ele para andar um pouquinho, para correr. E é isso. Já vou gravar o conteúdo de hoje aqui, porque meu dia vai ser um pouquinho corrido e eu não vou ter tanto horário livre para gravar mais tarde. Mas eu já peço que você curta esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no nosso canal para ajudar e já ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Eu sigo firme no meu propósito de gravar um conteúdo por dia e espero que vocês estejam gostando. E agora bora pra vinheta. E o tema do vídeo de hoje é o tema que eu ia gravar ontem, mas Deus não deixou, né? E eu acabei gravando sobre o medo, que também foi um ótimo tema. E, gente, ontem foi uma loucura para tentar gravar, porque o meu celular, ele tá com armazenamento um pouco cheio, só um pouco. E aí ficou toda hora parando os vídeos. O microfone que a gente tem para gravar ontem ficou chiando demais e eu não consegui usar o microfone. E como vocês sabem, a gente ainda não tem uma ring light, então eu uso a iluminação natural, assim, do dia. De tanto eu tentar gravar, escureceu e ficou com uma iluminação péssima. Mas, como eu disse pra vocês, eu me comprometi em gravar um vídeo por dia, então é isso que eu vou fazer, beleza? E o tema do vídeo de hoje, galera, é não pense, só faça. Esse tema é um tema bom porque eu posso falar sobre várias coisas aqui sem ficar presa em uma só coisa, sabe? E o motivo desse tema é que hoje eu acordei, fiz o meu devocional e aí Deus me trouxe a passagem de Jó. Gente, eu tô numa avenida, então se ficar com muito barulho de carro ou muito vento, vocês me perdoem, mas eu também queria mostrar isso daqui pra vocês, a minha rotina, que é algo que eu tenho o costume de fazer. Geralmente vim nessa avenida com o Faraó pra ele andar um pouquinho. Mas voltando ao assunto. Deus me deu uma passagem de Jó 1, 2, 3 e 4. Por quê? Muitos conhecem a história de Jó, né? Jó tinha tudo, ele tinha gado. Ele tinha comida boa, tinha riquezas, tinha uma família, tinha posses, terras. E aí Satanás pediu permissão a Deus para tomar tudo isso de Jó. E Deus permitiu. E aí Satanás tomou tudo de Jó e Jó continuou adorando a Deus. E aí Satanás falou: ah, mas ele só tá te adorando porque ele ainda tem saúde, deixa eu tocar na vida dele. E aí Deus falou: pode tocar, só não tira a vida dele. E aí Satanás tirou tudo, incluindo a saúde, os gados, as posses, os filhos, tirou tudo. Mas Jó ainda se permaneceu firme na presença de Deus. E o que eu quero dizer com isso? Deus tinha um chamado com Jó. Ele tinha uma conexão com Jó. E Jó sabia que com ou sem herança, com ou sem riqueza, ele tinha uma conexão com Deus. Ele tinha um relacionamento com Deus. Então ele não podia simplesmente deixar de adorar a Deus só porque as coisas não saíram como ele queria. Só porque as coisas não foram como ele planejou. E Deus, muitas das vezes, ele nos ensina isso. Que nem sempre vai ser como a gente quer. Nem sempre vai ser do jeito que a gente quer.
Nem sempre vai ser da maneira que a gente quer. Mas se a gente tem um compromisso, a gente tem que cumprir com aquilo. Eu criei um compromisso com vocês de gravar um vídeo por dia. Antes eu tinha que gravar 2 vídeos por semana. E eu já achava muito complicado. Mas agora que eu criei esse compromisso de fazer um vídeo por dia, eu tô tendo que incluir vocês na minha rotina. Porque eu sei que depois eu não vou ter tempo para cumprir com esse compromisso. Então já tá se tornando algo natural para mim. Antes era como se eu tivesse uma obrigação de fazer isso. Agora eu já tô fazendo por vontade própria. E Jó, ele não teve a obrigação de adorar a Deus, porque Deus deu riqueza para ele, porque Deus deu família, porque Deus deu posses. Ele adorava porque ele tinha um relacionamento. E Deus permitiu que Satanás testasse isso justamente para provar para Satanás que Jó era fiel, independente de ter ou não. Ele era. E isso é sobre você ser. Isso não é sobre você ter. Mas aonde que eu quero chegar? Se você tem um compromisso de fazer uma coisa, por que você não faz? Se você tem uma família para honrar, por que você não honra? Se você tem uma faculdade para fazer, para se dedicar, por que você não se dedica? Se você tem um emprego para se empenhar, por que você não se empenha? Hoje eu vejo as pessoas reclamando muito sobre tudo. Nossa, que esse emprego é muito chato. Nossa, que esse emprego, não aguento mais ele. Sendo que você come por causa desse emprego. Você se veste bem por causa desse emprego. Você compra as coisas que você tem vontade, as coisas da sua necessidade pessoal, porque você tem esse emprego. Então seja grato pelo seu emprego. Ai, essa mulher é muito chata. Ai, eu vou separar. Eu vou pedir o divórcio. Saibam de uma coisa, homens. Nós mulheres, a maioria das vezes, nós não seremos a pessoa que vai te elogiar o tempo todo. A mulher, e a mulher de verdade, ela foi feita às vezes para ser a oponente do marido. E eu tava falando isso com meu noivo ontem. Nós mulheres, quando a gente tem essa atitude, é para ver a melhora de vocês. Porque a gente conhece a capacidade do homem. Nós mulheres sabemos o potencial que a gente tem e que vocês homens têm. Então quando a gente se opõe contra vocês, não é que a gente virou inimiga ou adversária. A gente está se opondo contra vocês para que vocês melhorem em algo. Quando a gente critica alguma coisa, a maioria das vezes é para vocês melhorarem esse algo. E isso funciona. Porque quando o homem tem na cabeça que a mulher tá ali para somar, o homem melhora, né? Eu costumo dizer que ninguém muda por causa de ninguém. Mas a gente melhora quando é necessário. Quando a gente vê que vale a pena. E eu tava conversando isso com meu noivo ontem. Que quando a gente se conheceu, a gente era muito diferente do que a gente é hoje. E a gente precisou se opor um contra o outro para fazer as melhorias. Por exemplo, amor, isso daqui não tá legal. Amor, não tô gostando disso. E é assim que funciona. É isso que você deve fazer com o seu cônjuge, com o seu namorado, com a sua namorada. E enfim. Mas não é nesse critério que eu quero chegar. Mas se você tem que fazer coisas, por que você adia? Por que você fala, amanhã eu faço? Depois eu faço. Que seja uma louça na pia. Amanhã eu lavo. Eu não sei se já ouviu falar, mas dizem por aí, eu não sei se é verdade, tá? Mas eu sempre escutei isso.
desde quando eu era nova, que tem espíritos que se alimentam até da louça na pia. Então eu costumo dizer que o diabo ele tá em tudo. Antes eram poucas coisas que ele agia, que ele fazia. E quando ele agia, era bem nas escondidas, né? Eu falei isso no último vídeo. Mas agora tá tudo muito claro. E ele não precisa mais de permissão para agir. Ele não precisa mais de escândalo para agir. Hoje em dia, para acabar com o casamento, ele não precisa basicamente de uma amante ou de um amante. Para acabar com uma família, ele não precisa de uma terceira pessoa. Ele só precisa que o casal fique frio, que os dois parem de cuidar um do outro. E, gente, tem muita gente que diz que não, mas o seu relacionamento, para quem namora ou para quem é noivo, para quem é casado, enfim, o seu relacionamento interfere muito na sua vida. Eu falei com meu noivo ontem que abaixo de Deus na terra, eu sou a pessoa que mais tem poder sobre ele. E ele também é a pessoa que mais tem poder sobre mim. Por quê? A gente convive junto. E nós escolhemos. A minha mãe me ama porque eu sou filha dela. O meu irmão, minha irmã me ama porque eu sou irmã deles. O meu pai me ama, agora eu fiquei contra o sol. O meu pai me ama porque eu sou filha dele. Só que é muito difícil você escolher amar alguém todos os dias que você não conhece. Alguém que você escolheu estar. Alguém que não é nada seu. Mas você escolhe todos os dias. Você escolhe estar com aquela pessoa todo dia. Então, a minha mãe, se ela me fizer um mal hoje, e se eu não quiser mais contato com ela, e não quiser mais chamar ela de mãe, não tem como. Porque independente do que ela fizer, independente do que eu fizer, eu vou continuar sendo filha dela e ela vai continuar sendo minha mãe. Agora o marido e a mulher já é diferente. Eles escolhem se chamar de marido e de mulher todos os dias. Então, escolha com quem você quer estar. Escolha bem o seu parceiro, para quem ainda é solteiro. E para quem é casado, molde o seu parceiro. Porque isso também faz reflexão de você. Faz reflexão de quem você é e de quem você quer ser. O Sidney costuma dizer que eu sou o espelho dele. Quando ele não tiver, eu represento ele. E quando eu não tiver, ele me representa. E é exatamente isso. Você representa o seu parceiro. Você já viu pessoas totalmente diferentes continuarem juntas? Na minha concepção não tem como. Por quê? Não tem como uma pessoa que é umbandista estar com uma pessoa que é cristã. Não tem como uma pessoa que é totalmente focada na alimentação, em treino e, enfim, focada na estética dela, estar com alguém que é obesa. Por quê? São pensamentos diferentes, são comportamentos diferentes. Então você tem que se alinhar a pessoas que estejam no mesmo propósito que você. Por que eu saí da minha cidade? Porque lá já não era mais o meu propósito. Na verdade, eu nunca me senti totalmente à vontade lá. Porque eu tinha muitos sonhos grandes. Quando eu contava os meus sonhos para os meus parentes, para os meus colegas, alguns conhecidos, eles falavam: nossa, não tem como. Ah, não, faz outra coisa. Ah, não tenta isso não. Então eu sentia que o ambiente, as pessoas e principalmente o lugar era pequeno demais para mim. Embora fosse uma cidade grande. Eu considero grande, né? Eu achava que era muito pequeno para mim. E eu achava que mesmo se eu tentasse muito, eu nunca ia conseguir chegar onde eu realmente queria.
E aí aconteceram outras coisas também que ocasionaram de eu ir pra São Paulo, né? Que só me deram um ápice, assim. Aconteceram algumas coisas que foi só a ponta do iceberg para que eu viesse de vez. E aí eu vim. Mas aonde eu quero chegar? Você tem que entender que se você não tá conseguindo fazer o que você precisa fazer, primeiro, você tem que olhar assim, eu tenho um objetivo, eu tenho que fazer uma coisa, ok. Eu quero fazer essa coisa, ok. Mas, às vezes, você tem que olhar ao seu redor. As pessoas estão te prendendo? O ambiente está te prendendo? Se sim, não vale a pena continuar. Não vale a pena você ficar perto de pessoas que não acreditam no seu propósito, que não acreditam no seu trabalho. Eu sei que com esse canal, várias pessoas não estão dando a mínima. Várias pessoas não se importam. Várias pessoas acham que é uma palhaçada. Várias pessoas acham que é uma perda de tempo. Meus parentes, familiares, enfim, várias pessoas não acreditam. Até pessoas que eu chamava de amigos não acreditam. Mas eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei o que é necessário pra mim. E só você sabe o que te segura. Só você sabe por quem você luta, por quem você faz, pra que você faz. E é isso que importa. Então, apenas faça. Se você precisa fazer algo, faça. Se você precisa tomar uma iniciativa, tome. Se você precisa iniciar uma faculdade, inicie. Se você precisa, sei lá, mudar de trabalho, mudar de cidade, mudar de país, mudar de endereço, mude. Se você acha que isso vai fazer com que você se sinta melhor e que você alcance seu objetivo mais rápido, vai na fé, confie em você. Mas o nosso problema, às vezes, é que a gente pensa demais. Foi o que eu falei ontem sobre o medo. O pensar demais, às vezes, dá espaço para o medo. E se você sentir medo, dificilmente você vai fazer o que você precisa fazer. Então, tenha coragem e vá em frente. Eu já tô fazendo percurso de volta. Ai, e é isso. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido pra você. E já comenta aqui o que você acha disso, desse tipo de conteúdo. Ultimamente eu tô focando mais em conteúdo de desenvolvimento pessoal e falando mais coisas que me ajudaram. Por exemplo, eu passei pela fase do medo e eu já passei pela fase do pensar demais, que é sobre o que eu tô falando nesse vídeo de hoje. E eu quero sempre dar exemplos aqui sobre mim, porque eu iniciei esse canal para falar sobre a minha vida, para falar sobre as minhas vivências, para dar dicas para vocês, inspirações, para ajudar vocês. Então eu não quero nunca vir com coisas de fora, coisas que não são de mim, coisas que não fazem parte da Lohane. Então é isso que vocês sempre vão ver, é essa pessoa que vocês sempre vão encontrar nesse canal. E eu espero estar agradando vocês. Já somos 36 inscritos e eu tô muito feliz. Para alguns pode ser pouco, mas para mim já é muita gente. Eu acredito que se for da vontade de Deus a gente vai alcançar bem mais pessoas. E é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Já curte, comenta e compartilha. Se quiserem também podem deixar opiniões nos comentários. Podem deixar sugestões e ideias de vídeo. Podem deixar o ponto de vista de vocês também. E é isso. O intuito desse canal é para que você se identifique, para que cada dia nós fiquemos mais conectados. Beleza? É isso, gente. Um beijo. Para um beijo, gente. Até breve. Estamos conectados.